Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília aqui na TV Marília, que é o espaço semanal para a discussão de temas de saúde. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece sempre com apoio cultural da Unimed Marília. Acontece ao vivo às segundas-feiras e a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília. A produção do programa separou para discussão nessa noite o tema acreditação hospitalar. Os objetivos principais da acreditação hospitalar são melhorar a qualidade dos cuidados aos pacientes e acompanhantes e também proporcionar um ambiente livre de risco para todos aqueles que circulam no hospital, dentro de padrões de excelência reconhecidos internacionalmente. Além disso, faz o diagnóstico objetivo acerca do desempenho de seus processos, incluindo as atividades de cuidado direto ao paciente e aquelas de natureza administrativa. Para a discussão desse tema, acreditação hospitalar, o programa Saúde Marília convidou nessa noite para a discussão desse tema o professor doutor Carlos Rodrigues da Silva Filho, docente de Clínica Médica da FAMEMA. Professor Carlos Rodrigues, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, e perguntamos ao professor por que a importância do Hospital das Clínicas ter acreditação hospitalar. Boa noite. Boa noite, Milton. Boa noite, telespectadores. Na verdade, o que está em curso é uma cultura da avaliação. Você veja que assim, em todos os lugares, quer dizer, hoje você tem sido avaliado, quer dizer, a sua prática. Ou seja, não basta você estar capacitado por um momento. A informação é uma informação que, vamos dizer assim, mutante, quer dizer, ela se renova muito rapidamente. E nesse processo de você se manter atualizado, é necessário que você passe por supervisões externas. Quer dizer, de forma que esse processo em especial é um processo voltado para a questão da saúde intra-hospitalar, mas ele pode se dar na academia, pode se dar nas prefeituras, pode se dar nos postos de saúde, enfim. É um atestado de qualidade naquilo que aquela estrutura, vamos dizer assim, está voltada para. A instituição de saúde tem a possibilidade de realizar um diagnóstico objetivo acerca do desempenho de seus processos, incluindo as atividades de cuidado direto ao paciente e aquelas de natureza administrativa. Sem sombra de dúvida. Os processos, então, o que vem a ser acreditação? A acreditação é um selo de qualidade. Quer dizer, eu atesto por, vamos dizer assim, um monte de critérios, ou seja, critérios muito variados, que aquela estrutura tem feito com qualidade aquilo que se propõe a fazer. Então isso significa acreditação. E esse processo ele é um processo muito árduo, muito árido, mas é um investimento, vamos dizer assim, que há de envolver todo o seu entorno, ou seja, todos os funcionários, todos os médicos, os estudantes, o corpo administrativo, por conta de que é uma estrutura de cerca de 2.000 pessoas que trabalham e não foram treinadas muitas vezes para fazer aquilo que se propõe a fazer e, vamos dizer assim, nem sempre oferecem aquilo que há de melhor, inclusive com os recursos daquela estrutura. Então, é fundamental que se descreva os processos, que se envolvam as pessoas, e que se entendam claramente quais são os estándares de qualidade, ou seja, quais são os critérios de qualidade que aquela estrutura deverá seguir para receber o selo de qualidade. Quer dizer, no caso do Brasil e no caso da saúde, a mais utilizada é a ONA. Mas você pode ter o ISO, quer dizer, no caso que eu conheço mais profundamente, o selo do Conselho Canadense de Acreditação de Serviços de Saúde, que é o conselho responsável pela acreditação de todo o serviço de saúde do Canadá e do qual eu tenho o prazer de ter sido convidado para trabalhar conjuntamente e sou um avaliador desse conselho, disponível esse conselho para trabalhar no Brasil. Professor Carlos, para se ter o ótimo no desempenho, avaliamos a qualidade técnica no atendimento, gestão e ainda atendimento humanizado.
dentre outras coisas. Na verdade, uma estrutura como a estrutura hospitalar, ela é dividida em processos. E, na verdade, no extremo do processo de acreditação, as pessoas não se relacionam entre si. São os processos que se relacionam entre si. Então, por exemplo, num hospital, a gente tem lavanderia, a gente tem farmácia, a gente tem serviço de nutrição, serviço de enfermagem, serviço médico, a questão da administração, a questão da zeladoria, a questão da intendência, enfim. Esses processos todos, eles têm que ser descritos, ou seja, cada uma das pessoas que participam de um setorzinho isolado do hospital, ele há de entender, e por isso vamos dizer assim, o primeiro objetivo do processo de acreditação é definir com muita clareza qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores daquela instituição. Por conta de que isso é que, vamos dizer assim, faz o coser, quer dizer, a costura entre esses diversos processos que deverão necessariamente estar olhando para o mesmo objetivo e que deverão estar se comunicando, dizer, de forma muito intensa para que os objetivos sejam, por fim, atingidos. Gostaria que o professor comentasse os 3 níveis da classificação: o nível 1, padrão mínimo de atendimento, padrão 2, atendimento com qualidade, e o padrão 3, atendimento com excelência. Essa é a forma da classificação? Isso, é a forma mais habitual de classificação e praticamente todas, porque você tem, vamos dizer assim, um instrumental de acreditação, mas você tem as organizações acreditadoras, que no Brasil hoje são em torno de 10 para a área de saúde, e todas usam essa classificação. Eu diria que a maior parte dos locais onde eu convivi e onde eu exercito hoje a profissão, ela está nesse nível 1, ou seja, trabalha com muita precariedade, não existe uma missão, uma visão e os valores de forma clara. As pessoas não sabem qual é o produto que deverão de fato entregar, elas não entendem quais são os seus clientes, e são múltiplos os clientes, de forma assim que cada dificuldade no caminhar é entendida e vamos dizer assim, isolada, ela como se fosse uma questão isolada e como se fosse uma questão só daquele processo, quando na verdade ela tem uma óbvia interface com todos os outros e deveriam ser, vamos dizer assim, resolvidas de forma coletiva. Tá? Então, assim, inicialmente é esse processo na qual o primeiro estágio, simplesmente você abre as suas portas de forma organizada. Quer dizer, o segundo deles é, de fato, você poder, vamos dizer assim, estar com as portas abertas, mas oferecendo um serviço de qualidade, ou seja, atendendo as necessidades, vamos dizer assim, mais essenciais, mas atendendo outras necessidades dos seus clientes. No caso de uma estrutura como o hospital de clínicas, os seus clientes são os clientes cidadãos que buscam ali assistência médica, mas são também os clientes professores, os clientes funcionários, os clientes alunos, são vários os clientes. E todos eles têm necessidades diversas por vezes. E a estrutura que se propõe acreditada deverá estar dando satisfação a todos esses clientes. Então, assim, esse seria o segundo nível, que seria atender com qualidade. E o terceiro, quer dizer, isso muitas vezes ocorre no processo e normalmente não é de forma uniforme, ou seja, alguns setores dessas estruturas acabam se diferenciando e acabam virando o que a gente chama de benchmark, ou seja, eles acabam sendo referência, algumas vezes referências locais, municipais. Olha, o melhor lugar para se atender, por exemplo, oncologia é no tal ou qual lugar. O melhor lugar para se atender em geriatria, tal, ou seja, eles de fato acabam sendo referências e por vezes acabam sendo referências estaduais e nacionais, ou seja, é o nível de excelência, o nível 3 de acreditação. Então, assim, na verdade, a primeira coisa é fazer, a segunda é fazer bem feita, a terceira é identificar indicadores para que eu possa avançar, ou seja, melhorar no processo de trabalho regular do cotidiano do seu dia a dia. O Manual Padrão de Acreditação Hospitalar contempla 716 perguntas e as instituições acreditadoras, ao aplicar esse manual, obedecem um rigor na aplicação. A importância, então, desse manual, professor, seria, então, contemplar todos os segmentos da instituição? Veja, uma instituição, ela, em processos de administração, ela é dividida em processos. Então, assim, eu tenho o processo nutrição, o processo centro cirúrgico, o processo central de material e assim por diante.
A primeira questão, quer dizer, que você vai, na medida em que trabalha a acreditação, a primeira delas é identificar qual é a missão. Quer dizer, o que eu gostaria de ser quando crescer? E isso é um processo necessariamente coletivo. Quer dizer, na verdade, é aquela comunidade, é quem tem que definir qual é a sua missão, quais são os seus valores e qual é a sua visão. A segunda questão é, uma vez eu tendo esse alvo a ser atingido, eu tenho que entender o que é que eu faço. Então, assim, interessantemente, nos processos, você tem os processos ditos primários, dizer que são 5% dos processos e representam 80% de tudo que você pode fazer para melhorar a qualidade. Então, por exemplo, melhorar a farmácia hospitalar. Quer dizer, você melhora a qualidade de forma muito importante. A pessoa que trabalha, e isso é uma coisa muito interessante, quer dizer, se você for em alguma organização acreditada e perguntar para o pessoal da limpeza, por exemplo, você pega uma firma que produz carro e pergunta a eles o que é que eles fazem aqui, o que vocês fazem aqui? Nós não fazemos limpeza, nós fazemos automóvel. Ou seja, o pessoal da limpeza sabe exatamente qual é, vamos dizer assim, o mote, qual é o produto final que eles estão construindo. Da mesma forma, uma estrutura hospitalar acreditada, dizer, no extremo, se você perguntar para o pessoal da intendência, dizer, eles vão fazer, nós salvamos vidas, nós não varremos o chão, nem limpamos a parede, nós salvamos vidas. Tá certo? Então, assim, muda a lógica, quer dizer, do objetivo a ser atingido. Quer dizer, de forma que é um uníssono, quer dizer, você ouve um uníssono na organização de que as pessoas não se desviam do objetivo final. Quer dizer, e todo mundo, à medida em que desenvolve o seu processo, descreve o seu processo, entende melhor o que se faz, sabe exatamente qual é o objetivo final da organização. No caso de uma estrutura hospitalar, é de fato atender com qualidade, diminuir a mortalidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas que os procuram, assim como oferecer, no caso do hospital de clínica, uma boa qualidade de processo ensino-aprendizado e uma boa qualidade de vida às pessoas que ali trabalham, que hoje são cerca de 2.000 pessoas. Saúde de Marília está discutindo nessa noite o tema acreditação hospitalar, com a presença do professor doutor Carlos Rodrigues da Silva, filho docente de Clínica Médica da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde de Marília e o seu bloco final, nessa noite debatendo o tema acreditação hospitalar, com a presença do professor doutor Carlos Rodrigues da Silva, filho docente de Clínica Médica da FAMEMA. Professor Carlos, agora nesse último bloco vamos falar das funções várias contempladas no Manual Padrão de Acreditação Hospitalar. Uma das funções, eu gostaria que o professor comentasse, seria a segurança ao paciente. Gostaria que o professor comentasse esse tópico do Manual Padrão de Acreditação Hospitalar. Então, veja você, Milton e telespectadores. Hoje, a gente tem números muito, vamos dizer assim, alarmantes em relação ao número de óbito gerado, ou seja, o número de mortes gerada pelo processo de assistência. Ou seja, pessoas que necessariamente não tinham o grau de gravidade o que os colocariam como pessoas críticas, quer dizer, e com grande chance de morte, e que acabam morrendo na tentativa de você oferecer assistência. Quer dizer, nos Estados Unidos, hoje a campanha chama Salvem 100 mil vidas por ano. Quer dizer, são 100 mil vidas por ano, quer dizer, numa nação que deve ter 30% ou 40% a mais da população. O Brasil não deve ficar muito longe disso. Quer dizer, enfim, aí o número de iatrogênios é muito grande. Por isso, cada vez mais, quer dizer, assim quando você quer melhorar algum sistema, melhorar algum processo, você instalar avaliação, começar pela segurança do paciente é uma ótima forma de você começar a pressionar por qualidade na assistência. Então, exemplos, quer dizer, alguns exemplos. A questão do cirurgia de membros errados.
tá certo? Ou seja, isso infelizmente continua a ocorrer e os manuais de acreditação, eles deixam muito claro, quer dizer, quais são as ações que os hospitais ou as estruturas de saúde devem tomar para se evitar que ocorra isso. Então, assim, a acreditação e qualidade está muito próxima da questão de comunicação. Se a comunicação for eficiente, quer dizer, tanto mais eficiente é o produto que você oferece. E quanto mais pessoas se interpuserem no processo de comunicação, mais funciona como telefone sem fio. Ou seja, você conta ou dá uma ordem aqui, que depois de passar por 3 ou 4 pessoas, essa ordem está completamente desfigurada e você já não sabe o que você está procurando. Então, assim, uma delas é o cuidado, por exemplo, com o paciente certo, ir para o centro cirúrgico e para a sala cirúrgica certa e ser operada daquilo que de fato ela necessita. Isso é uma questão. A segunda deles, por exemplo, quer dizer, que houve mudança muito importante em relação à questão da transfusão sanguínea. Se antigamente saía uma pessoa do banco de sangue, entregava para alguém na porta do centro cirúrgico, entregava alguém para dentro da sala do centro cirúrgico e por fim ligava aquele sangue. E infelizmente muitas pessoas perderam a vida nesse processo de comunicação. Hoje qual é a questão adequada e os bancos de sangue têm cada vez mais agido nessa forma? A pessoa que pegou o sangue lá no seu local reservado, essa pessoa instala o sangue no paciente, seja onde for. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que checar a cada momento. E você evita essa interpolação de gente, de pessoas, vamos dizer assim, no qual se dá um espaço muito grande para a questão de erro. Outro exemplo, quer dizer, a presença de KCl, ou seja, uma substância, cloreto de potássio, é uma substância que se usa muito em hospital, mas que se errar a dose, você acaba por matar as pessoas. Então, assim, não é possível mais se deixar o KCl no posto de enfermagem. Por quê? Porque numa emergência, ao invés de você pegar a ampola de glicose, você vai acabar pegando essa ampola de KCl e vai dar embolo na veia e aquele coração vai parar. Você vai provocar uma sistolia. Então, qual é a lógica hoje? A lógica é de que isso aí fique na central de preparação da farmácia, vamos dizer assim, e que saia uma prescrição individualizada para as pessoas. Então, assim, são pequenas medidas que parecem simples de você, de fato, colocar em prática, mas são muito difíceis e que fazem muita diferença em relação à qualidade da assistência e em relação à iatrogênese, ou seja, a lesão causada pela boa intenção. A gente costuma chamar isso de erro positivo. Dizer, bem, mas um erro positivo pode acabar em morte. Quer dizer, se essa morte for precoce, muitas vezes não é, ou seja, são pacientes muito complicados e de fato no fim da vida, dizer, vamos dizer assim, é uma tragédia um tanto menor, mas essa morte pode ser precoce. Ou seja, alguém que internou para uma cirurgia eletiva e acaba, vamos dizer assim, não saindo vivo da situação por conta de erros evitáveis. Porque existem alguns erros, vamos dizer assim, que não podem ser evitados. Em pacientes que necessitam grandes intervenções múltiplas por múltiplas pessoas, enfim, nessa situação o risco é muito alto mesmo e via de regra você acaba assumindo esse risco. O nosso problema é com esse outro polo, quer dizer, de pessoas que, vamos dizer assim, gozam de boa saúde, precisam de uma intervenção de uma tecnologia de saúde e acabam tendo uma lesão, nem sempre é a morte, mas acabam tendo uma lesão por conta disso. Então, isso tudo, dizer o porquê da importância do processo de acreditação, porque todos somos obrigados a discutir o que fazer para você prevenir, ou seja, evitar que isso ocorra. Da mesma forma, a questão do erro, como é que se comporta, hospitais acreditados, como é que trabalham erro? Quer dizer, como é que é a forma habitual de se trabalhar erro? Quer dizer, alguma coisa de muito errado aconteceu, alguém denuncia, a chefia vai atrás para saber quem foi o responsável e essa pessoa é torturada. Ou seja, muitas vezes ela é humilhada, ela é torturada e ela é posta para fora sem nenhuma chance de se recuperar. Muitas vezes esses erros são erros do sistema, quer dizer, não são erros individuais. Você ali, a gente costuma dizer que erro em assistência médica obedece à lei do queijo suíço. Quer dizer, há de haver mais um buraco para acabar em tragédia. Então, se a gente for tomar a questão da aviação, esse avião que trombou com outro no ar,
E se você for ver a quantidade de erro que aconteceu para que aquela tragédia ocorresse, é incrível. Quer dizer, e em algum momento dessa cadeia de erro você pode atuar para evitar a tragédia. A lógica do hospital é a mesma coisa. Então hoje se trabalha muito essa questão do ambiente de não culpabilidade. Quer dizer, é interessante. Você num hospital acreditado, você há de forjar um ambiente de alta responsabilidade, baixa culpabilidade. Ou seja, cada vez que alguma coisa saiu errado, aquilo é um motivo para aprendizado. Então, assim, na verdade, se você instala um ambiente muito opressivo, muito punidor e muito humilhante, você faz com que essas coisas acabem ocorrendo e sendo jogadas por baixo do tapete. Quer dizer, quando na verdade a lógica é, olha, aconteceu um problema, esse é um problema sistêmico, nós temos que nos aprofundar na raiz, ou seja, por que foi que aconteceu isso, e nós temos que daqui tirar um aprendizado que tem que ser comunicado rapidamente para todos os integrantes dessa comunidade para se evitar que uma nova situação como essa volte a ocorrer. É assim, novamente, quer dizer, o maior exemplo da questão de qualidade é a aviação, sem sombra de dúvida. São indústrias de alta tecnologia, mas a aviação é muito interessante. Por quê? Porque erro em aviação acaba em tragédia. De forma que eles estudam muito o que eles chamam de near miss, ou seja, uma quase perda de uma aeronave, para justamente evitar que isso possa ocorrer com outras aeronaves, tal e qual com o sistema de saúde, tal e qual a preocupação das organizações que promovem esse selo de qualidade, esse processo, quer dizer, que dura em média 3 anos de duração, ou seja, que vai de entendimento do sistema, da definição da visão, valores e missão institucional, passando pela descrição dos processos, primários principalmente, e por fim, a melhora, quer dizer, das coisas que não estão se, vamos dizer assim, desenvolvendo bem, e a tentativa de agradar os seus múltiplos clientes que existem dentro desses processos. Tá certo? Então, assim, é uma estrutura bastante complexa, mas totalmente possível de ser feito e com uma questão positiva. Quanto pior, quer dizer, mais rapidamente você vai observar a melhora. Ainda discutindo a acreditação hospitalar, o tocante à gestão, gostaria que o professor comentasse essa frase. Saúde não tem preço, mas tem custo. E que custo? Tá certo? Na verdade... e hoje eu estou para dizer que, assim, que a grande questão, vamos dizer assim, de fato, da saúde não ter uma oferta de qualidade, dizer, é a questão da dificuldade que os profissionais têm de lidar com a questão do custo. Quer dizer, parece um pecado, quer dizer, você falar da questão, olha, esse antibiótico custa R$100 a dose. Ora, ele bem indicado, quer dizer, indicado de forma precisa, usada com parcimônia e naquele paciente que de fato se beneficia, não tem, de fato, assim, não é problema. Quer dizer, o problema é a pouca formação, o não controle externo, quer dizer, que permite que as pessoas usem de forma inadequada, vamos dizer assim, elementos muito, muito custosos, quer dizer, que vão faltar para um segundo. Olha que interessante. Quer dizer, isso está na definição, quer dizer, do que os saxões chamam de public goods, ou seja, de bem público, e de externality, externalidade. Então, assim, o bem público é aquele que, se eu usar, não falta para você. O ar que eu respiro não falta para você. Da mesma forma, a televisão que eu assisto, eu posso assistir o mesmo canal e milhares de pessoas assistirem esse canal. As estradas eu posso andar e você também pode andar. Não é assim que ocorre com o SUS, não é assim que ocorre com o recurso de saúde. Ele observa uma relação de externalidade, ou seja, um contrato entre mim e você acaba respingando na terceira parte que a gente chama. Então, o que ocorre hoje? Os nossos UTIs nunca tem vaga. Só que se você for avaliar a cada momento quem está nas UTIs, são pessoas que na maior parte das vezes não tem a menor indicação de ali estar. Ou são pessoas que já estão além da possibilidade de tratamento, ou são pessoas que acabam, vamos dizer assim, não necessitando porque não estão críticos o suficiente para tanto. Ao passo que as enfermarias estão lotadas de jovens acidentados, necessitando desse instrumental e que não têm acesso por falta de leito. Então, assim, isso tudo é uma proposta dos sistemas de acreditação. Quer dizer, eu levo essa discussão para dentro dos hospitais, eu trabalho e eu em busca de consenso, e consenso é aquele mínimo múltiplo comum, tá certo? Ou seja, na verdade,
é uma estrutura de eu ganho um pouco, você ganha um pouco, nós dois também perdemos um pouco, tá certo? Para que o processo possa se desenvolver de forma concatenada, vamos dizer assim, e atingir o objetivo, que é o objetivo maior, e acaba, por fim, quer dizer, tendo um monte de virtude. Quer dizer, na verdade, você acaba usando o seu recurso de forma adequada, ou seja, custo efetiva, você acaba fazendo com que as pessoas tenham orgulho da assistência que oferece, ou seja, do produto que oferece para a população. E você sabe, quer dizer, salário é só um pequeno item, ele é muito importante, mas ele é um item pequeno. Quer dizer, na verdade, o que eu sinto, quer dizer, e a ciência mostra hoje, quer dizer, que a questão do orgulho do produto que você entrega tem um valor intrínseco por vezes maior do que o salário que você recebe, tá certo? Quer dizer, então, assim, esse processo, quer dizer, por outras vias, ele acaba pressionando para melhora de qualidade. Então, assim, como é que você pode hoje, vamos dizer assim, se conformar com uma estrutura como o hospital de clínica que não oferece diálise? Quer dizer, isso, num processo de acreditação, rapidamente pressiona para que isso venha ocorrer na prática. Quer dizer, não é possível você ter um hospital daquela complexidade, quer dizer, com um número de leitos de UTI muito subdimensionado, quer dizer, com algumas estruturas de suporte ao paciente criticamente instável, vamos dizer assim, não colocadas. Enfim, quer dizer, você necessita de alguma tecnologia, veja, não dá nem para dizer que é uma grande tecnologia, quer dizer, quanto tempo existe diálise, hemodiálise? Há 12 ou 13 anos atrás nós tínhamos essa estrutura no HC, quer dizer, por que é que não temos hoje? Nós precisamos lutar para que volte a haver. Quer dizer, da mesma forma como a cineanjo arteriografia, quer dizer, da mesma forma como a eletroneuromiografia, quer dizer, você veja, nós vivemos uma situação absurda hoje que para um paciente do hospital de clínica fazer uma eletroneuromiografia, ele é encaminhado para a CIS. Quer dizer, a CIS tem o aparelho, o Marília não tem. Da mesma forma, a espirometria, quer dizer, isso não faz sentido. Então, assim, os processos de acreditação, eles acabam por identificar essas falhas. São falhas, na maior parte das vezes, uma vez identificada, que tem um total potencial de ser resolvido. E, por fim, faz com que todos ganhemos. Quer dizer, há um custo justo. Quer dizer, na maior parte das vezes existe um investimento de recurso inicial, mas esse investimento acaba sendo investimento, não está na coluna da despesa. Ou seja, depois de 1, 2 ou 3 anos você acaba tendo economia, por quê? Porque o produto que se oferece é custo efetivo. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o professor para suas considerações finais, agradecimentos finais nesse tema acreditação hospitalar. Veja, eu, assim, mais uma vez, te parabenizo, assim, pela escolha dos temas. Quer dizer, parece assim que eu acabo cumprindo um papel, quer dizer, foi assim com o PBL, que fui no Canadá conhecer e hoje trouxe para Marília e hoje acabou irradiando, vamos dizer assim, e influenciando um monte de outras escolas, quer dizer, da mesma forma essa questão da acreditação que estamos trazendo para a discussão e, vamos dizer assim, o senso de oportunidade que você tem tido de debater isso daí e oferecer essa visão para aqueles que estão nos ouvindo. Quer dizer, por outro lado, quer dizer, aí não tem só a ver a questão da acreditação, é a questão do controle externo. Quer dizer, então, assim, não existe essa cultura na nossa sociedade, quer dizer, que nós devemos, vamos dizer assim, tentar oferecer um produto de boa qualidade, mas a gente vai ter que ser controlado externamente sim. Quer dizer, a justiça tem que ter, vamos dizer assim, controle externo, as prefeituras têm que ter o seu controle externo, os médicos, os profissionais de saúde têm que ter o controle externo, ou seja, tem que ter alguém, vamos dizer assim, pressionando para que as coisas ocorram com qualidade. Então, assim, a acreditação passa por isso. Então, assim, você pode ter hoje um sistema jurídico acreditado, assim como você pode ter uma prefeitura acreditada. Por quê? É transparente, trabalha de forma adequada o processo e faz o melhor uso do seu produto econômico. Em benefício de quem? De todos nós e principalmente daqueles que pagam imposto. De forma assim que, mais uma vez, a gente teve uma oportunidade de estar discutindo uma situação muito importante e eu espero ter contribuído para, pelo menos, trazer isso à reflexão. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema acreditação hospitalar, com a presença do professor doutor Carlos Rodrigues da Silva Filho, docente de Clínica Médica da FAMEMA. Temas e sugestões podem ser encaminhados para o nosso e-mail. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.